Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a acolhida. Meu nome é Richardson, eu faço parte da casa, do Centro Espírita Irmão José Grosso, e a gente sempre está aí junto, compartilhando, junto com a Aliança Municipal Espírita, difundindo a doutrina espírita e fazendo esse papel, essa doutrina maravilhosa. Como ele trouxe, o tema que foi proposto foi sobre o livre-arbítrio. E para a gente começar a refletir sobre o livre-arbítrio, já traz para a gente alguns questionamentos. O primeiro é: se nós crermos que esta existência é uma única oportunidade, todos que estão aqui têm, independente das situações de vida, de enfrentamentos, de condições que apresentem, tem que chegar na linha final e dar conta e vencer, porque é uma única chance. Se assim nós pensarmos, aí a gente já vai para uma reflexão com relação à bondade divina, à misericórdia divina, à sabedoria divina. Por quê? Se ela é uma sabedoria justa, nós temos que pensar se esta for uma única oportunidade para todos, esta sabedoria divina, ela já é injusta. Por quê? Na linha de largada, se nós olharmos para o lado, nós já vamos ver que nós teremos irmãos que começarão em desvantagem. Nós começaremos a olhar e a entender que como que tem um irmão que nasceu com alguma deficiência física? Como que nós temos um irmão que padece de alguma doença precoce que traz limitações para ele? Como que nós vamos ter um irmão que a gente olha e ele está na mesma linha de largada do que nós, e esse irmão, ele nasceu numa família desprovida, não teve um pai que direcionasse, não teve uma mãe que acolhesse amorosamente. Dos bens materiais mesmo, nós vamos ter irmãos que nem sequer tiveram alimento para o corpo físico de forma digna. E aí, eu olho para mim e já começo a refletir que, se eu nasci em uma família estruturada, se eu nasci numa família que tem um pai e uma mãe, que pode não ser dos melhores, mas serviram como uma referência, se eu tive um teto, se eu tive uma cama para dormir, se eu tive arroz com feijão todos os dias, eu já estou em vantagem comparado a muitos. Se eu consigo levantar da minha cama com as minhas próprias pernas, se eu consigo levar a comida na minha boca com as minhas próprias mãos, se eu consigo cuidar do meu corpo, se eu consigo me locomover, se eu consigo ter inteligência para poder conquistar um ofício, um trabalho, eu já estou na frente de muitos. E aí eu volto ao questionamento inicial: se nós buscamos uma razão para tudo isso aqui que nós estamos vivendo, o porquê de todo esse mundo, o porquê de todo esse universo, e que só pode ter uma resposta, é que sim, existe uma inteligência suprema, existe uma força maior. Por mais que eu a desconheça, por mais que eu a dê diferentes nomes, eu sei que lá no meu íntimo tem que ter uma razão e um porquê para todas estas coisas. E se eu acredito que essa inteligência, essa sabedoria suprema, ela é justa, ela não daria uma única oportunidade para todos,
sendo que nem todos têm as mesmas condições. Se assim fosse, nós todos teríamos que começar iguais, na mesma linha de largada. E aí, pode ocorrer que nesta jornada, nesta corrida evolutiva que nós chamamos de vida, que cada um vai escolhendo um caminho, um trajeto, cada um vai experimentando coisas, cada um vai vivenciando coisas, cada um vai tendo enfrentamentos, problemas, porque dependendo do caminho que você pegou, pode ter mais pedras, pode ter mais buracos, pode ter mais subidas, descidas, pode ser mais difícil, pode ter um caminho que é mais espinhoso, que a mata é mais densa, outra mata é mais aberta. Não foi ditado o caminho, só foi dado a largada e deu a cada um, por si próprio, a condição de trilhar, escolher, viver, experimentar e aprender. E aí de chegar lá na linha final. Se fosse dado a todo mundo as mesmas condições. Não é assim que a gente tem que pensar? Aí poderia ser uma única existência, não é? E se eu falar para vocês que foi dado a todo mundo as mesmas condições e nós largamos numa mesma linha, só que não foi dado uma única vida, foi dado uma existência espiritual. E as vidas são estágios desta corrida evolutiva. Que todos nós, olha, a gente pode falar assim, do átomo ao arcanjo. A espiritualidade traz para a gente essa reflexão. Do átomo ao arcanjo. Eu achei até bacana da espiritualidade trazer a explicação do que vem a ser a figura de um arcanjo, né? Uma figura que ali tem uma certa metáfora das asas enormes e uma representação de um ser evoluído que já está se aproximando da imagem e semelhança de Deus, que a espiritualidade traz assim: nós estamos numa jornada evolutiva que nós temos que desenvolver, evoluir. São 3 bases, é um tripé, que é o moral, o espiritual e o intelectual. Quando vem a figura do anjo, no meio não é um ser, um homem ou uma mulher, e não tem 2 asas. Uma asa é a inteligência, a outra asa é a moral, e este é o espiritual. É o simbolismo de quando um ser atinge os estágios angelicais, que para o nosso círculo de evolução são os planos mais evoluídos, porque a gente tem os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e angelicais. É até bacana para a gente entender de onde que vem, desde lá, a antiguidade, esse simbolismo de anjo. E que todas as passagens que são relatadas, inclusive na própria Bíblia, trazem que estes seres se manifestam para trazer ali as boas novas, ou para preparar, ou para orientar aqueles, assim como apareceu para Maria, falando que ela estaria cumprindo ali com a vinda de um dos espíritos mais evoluídos que já estiveram aqui na Terra, que é Jesus. Cristo se refere à falange de espíritos crísticos, que são espíritos de uma grandeza espiritual que já ultrapassam os planos evolutivos que nós temos neste universo. E que estes espíritos crísticos já têm tamanha grandeza espiritual que eles já se tornam patrônomos espirituais de mundos evolutivos. Jesus é patrono espiritual de 5 mundos evolutivos, incluindo a Terra.
não é? E a gente não dá conta nem da casa da gente. Então vocês imaginam, é o nível. E aí a gente vai pensar, vamos voltar à corrida. Se a gente pegar a Gênesis, é uma das 5 obras básicas do Espiritismo, que vai trazer para nós aí como que ocorre, né, a constituição, a formação, desde a parte, né, dos mundos, a base material até a base espiritual. Nós vamos ver que todos nós fomos criados ali a partir de um sopro do Criador, que aí a gente fala do átomo, que nós somos ali um sopro, um princípio inteligente, que começa a habitar, a coabitar junto de estruturas unicelulares, pluricelulares, de animar essas estruturas que nós afetamos elas e elas também nos afetam em termos de aprendizagem e evolução. E depois disso, nós irmos para os seres, né, para os primatas, que já começam a caminhar na terra, a subir nas árvores, e até a gente chegar no Neandertal, na forma dos hominídeos, e até na forma mais recente nossa física. Que a forma física, ela também reflete a nossa forma espiritual. Que a nossa forma física, se nós olharmos lá nos museus de história natural, os crânios dos nossos ancestrais, a forma como que eles eram curvados, o tamanho dos dedos das mãos, a gente vê que o corpo físico, ele também vai se aprimorando e ele vai refletindo o conteúdo que ele abriga. E aí a gente vai vendo que nós estamos evoluindo. E que sim, nós todos começamos na mesma linha de largada com as mesmas condições. Só que lembra que eu falei? Essa linha de largada, ela não se restringe a uma existência do corpo físico. O corpo físico será as vestes, as roupagens, os uniformes que nós necessitaremos de acordo com as séries, de acordo com a evolução e o tempo que nós estamos ali matriculados nas escolas e nas experiências evolutivas. E que aí vai refletir desde lá, quando a gente estava bem primitivo, e até agora, até nós chegarmos no advento de não necessitarmos mais de corpo físico. Já temos a condição do nosso corpo perispiritual já estar ali no estado de evolução, de aperfeiçoamento, que nós conseguiremos assim continuar a partir do plano de regeneração a nossa caminhada evolutiva, já não necessitando mais de corpos físicos, de uniforme, porque nós fomos evoluindo e um agindo sobre o outro. Só que, então, aí fica mais justo a gente entender o seguinte: esta existência que eu estou neste corpo físico, ela não é a minha única existência. A minha única existência é a espiritual. E a espiritualidade fala também, que é muito bacana, ela fala assim: eu sou um espírito, que eu sou eterno e que eu estou vivendo várias experiências humanas, várias matrículas, vários estágios. Então vamos pensar assim, vamos dar a largada. Todo mundo começou igual. Só que nós temos que evoluir segundo, até atingir a imagem e semelhança do Criador. E a sabedoria divina, ela é tão grandiosa, que ela fala? Que vai ser nos dados as condições para que nós possamos fazer isso por nós mesmos. E aí entra o questionamento, mas eles falam que existem os anjos, já existem esses seres perfeitos. Existem, mas nós temos que entender
que é como a espiritualidade nos traz. Antes de nós, já vieram outros, que foram aprendendo, evoluindo e já chegaram a esse nível. Mas que como nós, também passaram. É assim como nós estamos passando. Porque também se a gente for para o raciocínio de pensar assim, Deus criou seres perfeitos, que são chamados de anjos, né? Já nasceu lá do sopro divino perfeito. Lindos, né? Lá, perfeitos. Tiveram nenhum sacrifício, nenhum trabalhinho. E Deus criou seres imperfeitos que Ele traz e que Ele espera que cresçam e que evoluam por si mesmo. É justo. Se vocês acharem que é justo, porque se for assim lá, se for ter aquele homem sentado lá numa cadeira, quando a gente morrer, e ele vai falar para o lado X e para o lado Y, vai os bons e os maus, né? Porque a gente não pode falar direita e esquerda mais, mas você fala o lado X, o Y, não é? Vai o bom ou o mal. Eu já vou ter uma discussão, porque eu sou encrenqueiro. Se vocês não é, eu quero saber das coisas. Eu já vou falar, não concordo com isso. Você criou esse povo com cabelo aneladinho, com asinha, bonitinho, e você me criou para eu ir lá e lascar lá embaixo? Não, esse negócio não está certo não. Para vocês está certo? Para mim não está certo não. Aí já vou criar treta, gente, com o Criador. Vocês imaginam, né? O nível. E se for o Deus do Velho Testamento, eu estou lascado, porque aí eu vou ser punido, né? Porque é um Deus que, nossa Senhora, homem bravo, é só raio, treva, destrói o mundo, inunda o mundo, põe fogo no mundo, é tudo. Eu falei, nossa, tá uma destruição. Não. Existem seres que, pela nossa dificuldade de entender, o que é bonito também, a gente vê, por que vem o termo assim, ó, espíritos de luz? Você já pararam para pensar? Espíritos de luz, uma referência a espíritos esclarecidos, não é? É porque, a partir do plano de regeneração, nós já não vamos precisar do corpo físico, nós vamos ter o corpo perispiritual. E a partir dos mundos felizes e angelicais, nem o corpo espiritual mais, como a gente conhece, vai ter. A gente vai evoluindo e nós vamos, usar um termo mais simples, desmaterializando. A gente vai ficando cada vez mais etéreo. E aí, nós ainda que estamos aqui grosseiros, a gente vai, quando essas entidades que já estão num nível mais evoluído, elas se manifestam, porque dentre as funções e os planos de evolução deles está também voltarem para os que estão atrás de vocês para ajudá-los a evoluir. Porque quando a gente vai evoluindo, chega lá na frente, aí uma das tarefas nossas é o quê? Ajudar os coleguinhas que estão lá atrás. Está sapecando lá, né? Igual a gente aqui no mundo de prova e expiação. E quando esses seres vêm ao nosso encontro, em fenômenos mediúnicos, em diversos fenômenos que são aí registrados ao longo da história, as pessoas não tinham algo para comparar, se parece com esse vidro, não tem, porque eles estão num nível que nós não temos exemplos. E aí, eles relatam o quê? De um clarão ouviu-se uma voz que ecoou em nossa mente e em nossos corações, e dali fui inundado pela bondade e grandeza divina. Olha que bonito. Aí que começaram a falar, espírito de luz, parece, é uma luz, porque a gente não consegue, né? Eles já estão no nível que a gente não tem o que descrever esses seres. Mas esses seres que lá já estão, eles aqui já estiveram. E também já passaram pelas coisas que nós também já passamos. Só que
tudo pela justiça divina. E ainda fazendo essa manutenção de quem que está lá na frente, vem ao nosso encontro ainda para nos ajudar. Nós estamos tão ruim que a gente não ajuda ninguém. Não tem ninguém que... Nos nossos planos a gente está mal dando conta de ajudar a gente mesmo. Só de não prejudicar o coleguinha já está ganhando. Os outros lá estão tão evoluídos que ainda vêm ajudar a gente. E assim quando acontece de alguns até se proporem, não tendo necessidade, de voltarem aqui num plano que precisa de habitar um corpo físico, para, em matéria, estar mais próximos de nós e servir como guia e exemplo a nós, que aí são espíritos missionários. Que aí a gente pode ter o exemplo dos que diversos, nomes, a gente pode dar o nome de orixá, de santo, de anjo, de arcanjo, de espírito de luz, mas que estão aí. E Jesus, que foi, um ser desse. Eles falam que, espiritualmente falando, Jesus tem tanta força, tamanha, que para se conter dentro, no período que ele esteve aqui num corpo físico, que aquele corpo praticamente ele quase não conseguia se manter materializado, e que quando Jesus deixa de estar naquele corpo físico, ele se dissipa como se tivesse ocorrido uma explosão de uma bomba atômica. Que você imagina a energia de Jesus, o poder dele, não é? Eu falo que tem que ser muito espírito de luz esclarecido mesmo, não é? Porque, gente, vocês imaginem Jesus, o poder dele. O povo vai lá crucificar ele só fazia assim, raio, queima todo mundo, fogo, não é assim? Igual aqueles super-heróis lá. Eu já sei porque que eu não estou lá, porque se me irritasse eu falo, queima, pega fogo, destrói esse povo todo aí. Que a gente é assim, não é? Deu uma fechadinha, a gente no trânsito ali, desencarna agora, desencarna. Pega esse carro, amassa igual uma latinha, um papelzinho aqui, joga. Mostra o poder. Jesus ali com tudo, ele olha para o céu e fala, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Olha isso, gente. Um homem, filho da coisa toda, destruir a terra, fazer tudo. Não. E foi até o final para mostrar, não é? Então nós estamos aí. Entendemos que as vidas, esta vida terrena é um estágio que eu estou. A minha jornada é a espiritual, desde quando eu saio lá do sopro do Criador e que eu vou buscando os recursos necessários para eu evoluir. E quando vai sendo me dado, a questão da gente reencarnar é a gente solicitar para nós estarmos aqui matriculados nessa escola e ter a oportunidade de ter essa roupinha aqui, que é o uniforme. Para estar aqui você precisa dela. E aí a gente vai pensar o seguinte, então aí fica mais justo, todo mundo começou igual, e foi dada a liberdade para cada um. Eu não falei lá, imagina a gente tem a linha de largada aqui, de uma corrida, pronto, vai. A linha de chegada é lá na frente, o caminho que você vai seguir, o que você vai fazer, nós vamos te dar as condições, mas é para você aprender, você experimentar e você ir. Tem uns que vai para o meio do mato, outros vai caminhar correndo aí na rua, tem uns que vão sentar ali e ficar parado, ficar sentado, lá, eu não estou com preguiça, não vou não. Não é? Tem outros que saem igual doido ali, cada um vai para um lado. Só que então a gente entende a diferença de livre-arbítrio para determinismo. Determinismo é a crença de que algo já é definido para a gente. E quem que define isso? Porque também se falar assim, foi Deus que definiu isso para mim. A gente vai questionar de novo a bondade e a sabedoria divina. Porque se eu estou passando por uma dificuldade, um sofrimento,
Vamos pensar uma coisa. Uma mãe que acabou de perder um filho, uma criança que teve uma doença e morreu. Aí você fala para ela assim, não, foi Deus que determinou assim. Ela olha para outra mãe que está com os filhos dela lá. Deus que determinou para aquela assim. O que essa mãe vai falar? Esse Deus é bom? Ele é justo? Ele é generoso? Ele é um Deus tendencioso, porque então se Ele que define as coisas, Ele define as coisas que são boas para uns e para outros, Ele determina sofrimento, então Ele não é bom, é misericordioso. Então aí a diferença de livre-arbítrio, que entra também na concepção, né, a gente vai ver lá dos orientais, quando o budismo, o hinduísmo, que trazem o conceito de karma e dharma. Eles, o conceito de karma é de ação e reação. Porque às vezes a gente vê as pessoas falarem de karma com um sentido de determinismo, não é? Ah, esse é o meu karma, como se fosse esse sofrimento foi me imposto. Não, está errado. Também lá o karma é ação e reação. Um dos livros de André Luiz, que traz muito bem isso. E dharma para os orientais é a sua escolha pelo que é certo, que é o que a gente fala muito assim, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só que tem gente que acha que pode semear o que quiser e vai colher o que quiser, e não é, não tem jeito. Então livre-arbítrio começamos numa mesma linha, e nisso vai sendo dado para a gente várias oportunidades, dentre elas as reencarnações. As reencarnações, elas são exatamente a continuidade da onde que você parou anteriormente, ali. E você vai ali, nessa sua corrida evolutiva, tendo a oportunidade de experimentar, de testar, de corrigir e de evoluir por você mesmo. E aí que vem o livre-arbítrio. Arbítrio é quando você vai arbitrar, você vai decidir sobre algo. E se é livre-arbítrio, você tem o poder de escolher, de decidir por você. Só que aí, vamos pensar umas coisas. Nós estamos no segundo plano evolutivo, que é de provas e expiações. Antes era primitivo. Antes a gente estava correndo com um pau na mão, com uma sunga de couro e morando em caverna. Não é isso? Vocês veem o tanto que a gente está evoluído. O tanto. Livre-arbítrio nos é dado o poder de decidir, de escolher. Só que como nós ainda estamos num estágio de evolução muito atrasado, a nossa tendência foi, a gente conseguia, e até hoje consegue, fazer escolhas acertadas. Com respeito às crianças, vão pegar as crianças ali de 6, 7 anos de idade. Tem até alguns experimentos lá, na área de saúde mental, dinamarqueses, que eles fizeram um experimento bacana, pegaram uma turma de meninos de 7 anos de idade e deixaram eles dentro de uma casa, lógico, sob supervisão, sem saber que eles estavam sendo supervisionados, e falaram para eles assim: hoje vocês vão ficar nessa casa e vocês que vão cuidar e fazer tudo, passar o dia. E pegou um grupo de meninas também e colocou. O que vocês acham que virou? O que vocês acham? A casa virou a Disney, tudo. E eles ali, no nível de esclarecimento deles, de conhecimento, de experiência, de maturidade, eles fizeram as escolhas deles, não é?
Vamos jogar os colchões todos no chão, vamos brincar, pegar tinta, vamos pegar tudo que está na geladeira e tirar, vamos brincar de guerra de ovo, jogar um ovo no outro, vamos passar o dia todo, tudo sujo, ninguém pensou em tomar banho, ninguém pensou em comer algo certo, ninguém pensou nada, ficou aquela bagunça. As meninas, no estudo, mostrou que elas tiveram um pouco de um funcionamento melhor. Isso me revolta, sabe, gente? Porque eu vou falar para vocês uma coisa particular. Eu acho que a gente nascer homem já é um sinal que a gente não é espírito muito evoluído. Vocês já observaram nas obras espíritas? Todo romance espírita, a mulher vai para cima e o homem vai para baixo. Olha lá, ó. Se vocês pegar o Nosso Lar, que é a obra mais famosa, vocês vão ver lá, a mãe do André Luiz estava num plano que nem ele podia ir, de tão evoluída a mulher. O pai dele estava lá no umbral com 2 mulheres lá no maior pau. E o André Luiz ficou também lá no umbral, não ficou? Eu tenho medo disso, sabe? Você vai ver lá 2000 anos, a tal da, acho que é Lívia mesmo, né? Que é a mulher do Públio Lentulus, que foi uma encarnação do Emmanuel, né? Vocês sabem. Gente, a mulher é um espírito tão iluminado que ela foi junto, quando eles pegaram os empregados dela, ela não aceitou, não, ela foi junto, ela também vou junto, ficou presa lá na hora deles pegar a empregada e julgar para os leões, porque também tinha um circo, né? Hoje o povo vê Big Brother, pelo menos antigamente era na arena falando assim ou assim, né? Vocês querem sangue ou não? Corta a cabeça ou não? Não é assim? Era a diversão da época. Você trabalhava durante o dia, à noite você falava assim: querida, vamos tomar um banho que hoje nós vamos lá ver os assassinatos. Não é? E olha como que a coisa é isso. Vamos pensar lá na Roma Antiga. Se chegar na... não está muito longe não, Idade Média aqui, ó. Idade Média olha, vamos tomar um banho aí, trocar de roupa, porque hoje vai ter enforcamento para a gente ver. Ou guilhotina, né, pelos franceses, que é melhor ainda, cabeça vai rodar no cestinho, cai, puf, lá no cestinho. E todo mundo lá. Aí depois que terminou, acabou, vamos embora, dormir, porque amanhã a gente tem que trabalhar. Não é assim? E a mulher lá, ela vai, troca de roupa, né, com a empregada. Não, eu vou vestir aqui para eles não te matar. Pegar ela e levar lá o leão. E a mulher, depois eles estão lá dando spoiler, né, do livro. Final, depois que morre todo mundo, cada um lá do outro lado, nossa, vou ter que de novo reencarnar, nossa, fiz isso, fiz aquilo, cadê Lívia, onde que está Lívia? Eles falam, vai trocar as trombetas, vai vir um espírito elevado. Aí chega a mulher, você imagina se é sua mulher, você imagina, você é casar com a pessoa, e aí, quando vê você desencarna, quando vê você está lá, não tem notícia, você ficou aqui lascando, você viu que você pôs tudo a perder, e aí quando fala assim, vai chegar alguém, um espírito assim, de alta hierarquia, você vê que é a sua esposa, gente, nossa, é muito vergonha, né? Você vai falar, Jesus, eu não tenho jeito mais não, fui casado com um espírito desse, eu vou ter que voltar muitas vezes ainda, né? Aí, a gente tem que ver isso. Eu falo que a gente tem que fazer um estudo direcionado porque que todos os romances espíritas, o homem vai para um umbral e a mulher vai lá para cima. E depois ainda ela que ajuda ele. Está difícil para os homens, gente. Eu fico preocupado, eu falo que a gente reencarna homem já é um sinal que você não está muito bom na fita, não. Fala, cuidado, viu? Não está muito bom para o seu lado, não. A evolução está acabando. Aí a gente vai pensar nisso, Então, as experiências. Aí tem uma outra coisa que eu gosto de conversar, quando o povo fala assim, eu queria tanto saber o que eu fui na reencarnação passada. Aí eu olho e falo assim, eu não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Gente, vocês acham que a gente prestava? Vocês acham que a gente é coisa boa, que a gente fez alguma coisa boa? Se você olhar para trás, se hoje a gente já não é a boa coisa, vocês acham que atrás a gente era melhor? Porque vem as fantasias,
eu fiz uma regressão e eu era princesa. Eu falei, nossa, tinha tanta princesa no mundo, assim, rei, porque ninguém foi escravo, ninguém foi capitão do mato, ninguém que perseguiu, ninguém aleijou, ninguém fez nada com ninguém. Todo mundo. Não tem jeito não, se a gente retroceder, a gente era pior. Por quê? Lembra lá do exemplo que eu dei das crianças. Em termos de evolução, tanto de inteligência, de moral e espiritual, nós éramos mais atrasados. E as nossas escolhas eram mais limitadas. E Deus, que é muito justo e corajoso, nos deu livre-arbítrio. Igual deu para os meninos na casa lá, os meninos pôr fogo na casa. No final eles tiveram que intervir, porque eles já estavam querendo testar, pôr fogo lá nas chamas lá do fogão e ver o que ia dar. E tem hora que a gente faz isso aqui, a gente explode as coisas, né? A gente era mais atrasado. E Deus vai dando as condições para a gente, para, de acordo com a livre escolha da gente, o livre-arbítrio, nós vamos sendo direcionados. Ele também não deixa a gente... É como na escola, você vai ver lá que as crianças estão fazendo lá, mas tem um monitor. Tem, né, eu acho que professor de escolinha, para mim, já vão direto para o mundo angelical, direto. Se dá aula para adolescente, já vai para os crísticos, lá do outro lado já. Porque ou a alma bendita são essas que dão conta, não é? E eu falo que eles têm poder mutante também, que eu falo que eles têm uma mediunidade assim, que eles têm olhos em todo lado, que está aqui e fala, fulano, você vai cair dessa árvore, ciclano, para de enforcar a colega, ciclano, desce daí que você vai machucar, fulano, vai jogar isso na janela não, fulano, eles conseguem ter controle de tudo, mas ao mesmo tempo vai deixando as crianças testarem, terem autonomia, e ir crescendo e pondo disciplina, e elas vão aprendendo, desenvolvendo a inteligência, vendo as regras sociais, morais e até espirituais. E nós somos essas crianças. Nós somos. Só que é muito justo você esparramou o brinquedo, você vai ter que recolher o brinquedo. Ninguém vai recolher para você. Então, nós esparramamos muito brinquedo aí para trás. Ou fazendo a paralela que a mulher, ela não é brinquedo não, né? Tem umas coisas que a gente fez também que traz prejuízo. Que vai ação, livre-arbítrio, e que na continuidade da evolução, a gente vai ter a oportunidade de rever aquela escolha, aquele detalhe ali que não foi legal, vai dar oportunidade de novo, porque não é, a semeadura é livre, a colheita não é obrigatória. E se as reencarnações, elas são somente a troca das vestes, e que você continua a mesma corrida evolutiva, esta encarnação você está dando continuidade exatamente do que você veio lá de trás, inclusive o que você fez lá atrás. Porque olha também como que é justo isso. Vamos pensar. Você apronta todas, desencarna, e aí outros que vão ter que resolver sua bagunça, não é? Outra fala da espiritualidade que é bacana, ela fala assim: se você está reencarnando, as chances de você reencarnar no mesmo nicho familiar são maiores. Então vamos pensar o seguinte: se eu estou aqui agora, eu sou descendente, outros que vieram atrás de mim, meus antepassados, vai chegar até lá dos europeus que chegaram, que se casaram com índio, ou com africano, o que foi, desde lá, até no velho continente. E desde lá estão vindo, que a gente fala também a árvore genealógica, que a gente fala corporal, não é? Vai nascendo? Então eu estou aqui na frente. Se for pela lógica das reencarnações, que a tendência de você reencarnar no mesmo nicho familiar, até porque ali já estão
reunidos e aproximados, todos aqueles que você tem algo a ensinar e algo a aprender, não são grandes as chances de você hoje, eu ser o meu tataraneto de mim mesmo lá atrás? E o que eu fiz de bagunça lá, que veio fazendo essa família, esse nicho familiar todo vinha embolado lá, não foi confusão minha? Então quando eu chego aqui, aí às vezes eu olho para o passado, eu julgo, eu falo assim, nossa, meus antepassados chegaram aqui e eram beberrões, eram ladrões, fizeram isso, não acumularam riqueza, não ajudaram em nada. Eu estou falando de quem? Muito provavelmente quem estava lá atrás? Eu mesmo. Viu? Ação e reação. Você pode ter vindo lá atrás e feito uma bagunça, e os seus descendentes, genéticos mesmo, vão até sofrer com aquilo, mas uma hora você vai ter que voltar. E aonde que você vai voltar? Ali. E vai sofrer aquilo em partes do que você causou também lá atrás. Não é assim? É a lógica, é da justiça. Então, da gente pensar nisso, na questão, né, do livre-arbítrio. O que é esse livre-arbítrio? Então, que nos é dado, mas que a gente é orientado, a gente é direcionado, a gente é conduzido, junto de nós vem espíritos. A espiritualidade fala assim, 3-1, em cada família 3-1, 3 mais ou menos para um ordinário, e não pense que você é o mais ou menos, que provavelmente você é o ordinário, vem 3 mais ou menos, é aquele ruim, para ver se os mais ou menos ajudam aquele outro a ficar mais ou menos, e os mais ou menos fica melhor. Ou senão, mas pelo que a gente vê, o ruim faz os mais ou menos ficar tudo ruim também. Aí é pior, é mais difícil. Para evoluir. E aí a gente vai tentando, mas por nós mesmos. E nós estamos dando a continuidade. Então, nós olharmos para essa encarnação não significa que eu sou vítima. Porque se pensar nessa encarnação como uma única oportunidade, eu vou ser vítima. Porque, comecei agora, não tem culpa dessas coisas não. Mas, olhando pela ótica das reencarnações, é justiça, é justo. Você vai continuar de onde você parou. E você vai colher o que você plantou. Então, nós temos que refletir também que se a gente fica pensando muito no que eu estou colhendo hoje, e muitas das vezes resistente, até às vezes blasfemando, brigando com Deus, porque a gente fica se sentindo injusto, né? Por que eu sofro isso tudo? Por que tantas essas coisas? A gente não é vítima não, a gente está exatamente ali. E o que me preocupa muito é quando a espiritualidade fala assim, por pior que seja a prova que você está passando, ela ainda, de acordo com a misericórdia divina, está sendo a mais leve. Aí eu já faço assim, tá ótimo, tá isso mesmo, tá bom, a gente já pode ver, já podemos acabar, não quero saber se pode piorar, vamos enfrentar isso aqui, resolver o que tem aqui. E a nossa vida hoje, então, ela fala muito dos nossos atos passados. Então, o que a gente está passando hoje é continuidade do passado. As doenças do corpo físico, os problemas que a gente está passando. Por que alguém tem uma doença, por exemplo, desde jovem, cardíaca, grave, aqueles problemas todos? Aquilo sinaliza para aquela pessoa alguma decisão inadequada, algum desvio que ele tomou na reencarnação pregressa e que agora ele está reparando, que agora ele está ajustando, que agora ele está aprendendo. Fora que nesta encarnação também nós continuamos fazendo escolhas, não fazemos? E nós estamos fazendo escolhas boas, porque tem coisas que a gente já está escolhendo agora e a gente já está colhendo agora. A espiritualidade também diz assim, na tormenta não se concentre na dor, mas sim
na semeadura que você está fazendo, porque a tormenta vai acabar e muito em breve você irá iniciar uma nova colheita. Porque também quando a gente está nos problemas, você só fica naquilo. E às vezes aqueles problemas a gente vai tendo uma semeadura ruim, a gente vai fazendo escolhas ruins. Então, se está ali, deixa eu concentrar em resolver isso aqui e me preocupar agora também de fazer uma boa semeadura, porque daqui a pouco eu vou colher, eu tenho que fazer boas escolhas, eu tenho que resolver isso tudo, né? Para eu passar para frente e a coisa ir melhorando. Então é isso que a gente tinha que refletir, né? A questão do livre-arbítrio, e nós pensarmos nisso. Temos a gratidão divina e não ficarmos questionando, nos achando vítima. Tudo ao seu tempo e de acordo com a bondade de Deus. Obrigado.